Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que bom poder falar com vocês neste momento, mesmo que através de um vídeo. Provavelmente você que me vê nesta hora já está, assim como nós aqui em nossa casa, caminhando para a segunda ou para a terceira semana de isolamento social. Um momento que tem requerido de nós a criação de novos hábitos, um momento que tem requerido de nós o abandono de hábitos antigos, enfim. Nós sabemos que é uma situação que é bastante adversa e tem requerido bastante de nós, muita paciência. Também sabemos que muitos irmãos não têm podido cumprir à risca essa determinação, tendo em vista os compromissos que têm. Mas também sei que muitos irmãos e irmãs estão em seus lares agora, nesta hora, e têm feito bom uso neste momento, lendo a palavra, orando, tendo mais comunhão com os seus familiares. Enfim, é um momento de termos muita fé e cremos que o bom pastor caminha conosco por este vale, e cremos que o bom pastor há de nos conduzir a águas tranquilas e pastos verdejantes. Amém? Queridos, nesta última semana nós somos grandemente abençoados por duas palavras. Reverendo Rinaldo no domingo, nosso irmão Eleandro na terça-feira trouxeram ambos, grandemente inspirados pelo Espírito Santo, palavras de conforto e consolo às nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela vida dos queridos irmãos, que Deus continue a usá-los como tem feito ao longo dos anos para acalentar nossos corações. Amém? E agora mesmo, sabedor que sou de minhas limitações, minhas imperfeições, eu gostaria também de partilhar com os amados uma rápida reflexão na palavra do Senhor. E o texto que escolhemos para esta hora está em Filipenses 1, verso 21. Filipenses 1, verso 21. E a palavra nos diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta hora, que apesar da imperfeição do vaso, o Senhor possa alcançar cada coração nesta hora. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, escrevendo aos amados irmãos filipenses, Paulo desejava com toda a força do seu coração mostrar a eles que havia tomado uma inabalável resolução. Ele havia decidido que iria servir a Cristo com o seu corpo, quer na vida, quer na morte. Por isso ele declara: porque para mim o viver é Cristo. Paulo, num rasgo de inspiração, mostra àqueles irmãos o quanto ele ansiava servir ao Senhor. E com uma grande lição, esta palavra chega a nós hoje. E a minha oração é que ela possa nos inspirar, que ela possa nos dar a direção para que nós também, independente do momento em que vivemos, das lutas que temos ainda diante de nós a serem enfrentadas, também tomemos essa decisão. Porque para Paulo, Cristo era muito mais do que uma doutrina. Para Paulo, Cristo era muito mais do que uma filosofia humana. Para Paulo, amados, Cristo era o motivo dominante da sua vida. Portanto, ao declarar o viver é Cristo, Paulo estava mostrando que tinha reconhecimento pleno de que esta atitude, esta postura haveria de enobrecê-lo, de torná-lo mais nobre. Esta atitude de Paulo fez com que ele mesmo, em meio às perseguições, aos naufrágios, às prisões, aos açoites, fosse capaz de declarar, como nos ensina a palavra de Deus: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer tenha abastança, quer tenha escassez, quer tenha o frio, quer tenha o calor, não importa o momento em que eu esteja vivendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ter Cristo como o alvo principal da sua existência fez com que todas as desilusões, que o desespero, fez com que todas as barreiras intransponíveis, humanamente falando, fossem superadas por Paulo. E ao longo da nossa caminhada, eu sei que também você tem experimentado isso, assim como eu tenho experimentado. São muitas as barreiras, são muitas as dificuldades, mas em todas elas Deus tem estado conosco. E não importam as lutas, Deus sempre tem sustentado a cada um de nós com a sua mão, com a sua destra, e tem nos conduzido ao final dessas lutas, e então isso tem servido para nós como lembrança de todos os momentos nos quais somos agraciados pelo livramento do Senhor. E nesta hora, eu gostaria de partilhar com vocês algumas características presentes nesta atitude do apóstolo Paulo. Ao declarar, portanto, que para ele o viver era Cristo, Paulo tinha consciência de que isso não era apenas uma frase com uma beleza literária capaz de alcançar o coração daqueles mais cultos. Paulo tinha certeza de que ao declarar essa frase, ele estava apresentando uma verdade que tinha um significado e tem ainda um significado e sempre terá um significado muito profundo para a cristandade. Ao declarar o viver é Cristo, Paulo, em primeiro lugar, reconhece quem tinha direito sobre sua vida, quem era o seu Senhor.
Nós, ao declararmos, para mim o viver é Cristo, estamos enfatizando esta mesma verdade, que sabemos quem é o nosso Senhor. Sabemos quem tem direito às nossas vidas. O texto de Romanos 14, 7 e 9 nos diz o seguinte: pois nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para isso é que Cristo morreu e tornou a viver, para que fosse Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é o Senhor do crente. Jesus era o Senhor de Paulo. Jesus é o nosso Senhor. Nós somos do Senhor, somos propriedade exclusiva do Senhor. E a palavra nos ensina também que aqueles que são dados ao Senhor, de maneira nenhuma são lançados fora. Isso nos traz segurança em momentos como esse que vivemos. Nos traz esperança de que haveremos de passar por toda essa tempestade. E logo ali na frente haveremos de dizer, como disse o profeta no Antigo Testamento, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, esta atitude de reconhecimento de Paulo fez com que ele não apenas reconhecesse quem era o seu Senhor, mas fez com que ele também dia a dia demonstrasse toda a gratidão que ele trazia em seu coração por este Senhor que o havia salvo, que o havia libertado das cadeias do pecado e agora o trouxera para a sua presença. E 2 Coríntios 5, 14 e 15 nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, um morreu por todos, portanto todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e foi ressuscitado. E desta maneira, queridos, nós sabemos que por mais que nos esforcemos, por mais gratidão que tenhamos, nós jamais conseguiremos alcançar de forma plena algo que possa corresponder a este tão grande amor. Por mais que nos esforcemos, nós sabemos que nada pode suplantar este grande amor que fez com que Deus amasse o mundo de tal maneira. Mas ainda assim nós temos que ter consciência que é necessário que nós nos esforcemos para oferecer-lhe o melhor que temos. E assim devemos dedicar-lhe todo o nosso amor. Portanto, um coração que reconhece quem é o seu Senhor, um coração grato, é também um coração que se consagra diariamente a esse Deus. E Paulo fazia isso. Quando ele declara em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E aquela vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, agora eu crucifiquei o meu coração, eu crucifiquei a minha vida, porque o meu Senhor é aquele quem dá a direção, é aquele quem dá a inspiração, é aquele que dá o fortalecimento necessário. Portanto, consagrar-se significa que eu estou disposto não apenas a entregar tudo que tenho e sou, mas também estou pronto a dedicar tudo que tenho e sou ao trabalho da obra do Senhor. E neste momento, provavelmente o nosso trabalho como bons cristãos seja orar, seja interceder, seja nos colocarmos diante de Deus clamando por este momento tão difícil que não apenas o Brasil passa, mas todo o mundo. E que continuemos a crer que Ele, em sua fidelidade, haverá de nos sustentar. Que o mundo possa, a exemplo do que aconteceu lá no Novo Testamento com os primeiros cristãos, com os cristãos primitivos, perceber em nosso testemunho, em nosso falar, em nosso olhar, em nosso semblante, em nosso comportamento, que mesmo em momentos de crises como esse que estamos vivendo, nós não deixamos de crer que dias melhores virão. Paulo declarava, para mim o viver é Cristo, porque ele sabia quem era o seu Senhor. Era grato, desejava consagrar tudo que tinha ao Senhor e dedicava ao Senhor tudo que tinha. E como consequência disso, o seu testemunho, assim como o nosso, se tornava patente a todos aqueles que o ouviam e que o conheciam. Afinal de contas, a própria palavra diz que somos cartas vivas enviadas ao mundo sem esperança. Mais do que nunca, somos chamados, amados irmãos e irmãs, a fazermos a diferença. Que o mundo possa olhar para mim e para você e possa perceber essas características. Que nós demonstremos a quem nós servimos, que nós demonstremos o quanto somos gratos ao nosso Senhor Jesus, que nós desejemos intensamente nos consagrar a Ele, que mais do que tudo, que nós não tenhamos medo de testemunhar, de sermos testemunhas, cartas vivas deste amor, destas boas novas.
Que Deus abençoe você, amado irmão, amada irmã. Que Deus abençoe a cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo nesta hora, espalhados por toda esta terra. Nós sabemos que existem muitos outros irmãos e irmãs também intercedendo para que logo nós possamos vencer esta batalha. Mas ela só será vencida quando nós nos humilharmos perante a poderosa mão do Senhor, quando nós de fato dedicarmos o nosso coração a Ele. E que no finalzinho desta caminhada nós possamos dizer como disse Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer pois vivamos, quer pois morramos, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, fazemos tudo pelo nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus alcance o teu coração, a tua família, em nome de Jesus. Amém?